Você sabe qual é a história dos videogames? O conceito console chegou um tempo depois do que os jogos, então vamos começar com eles. Tennis for Two, criado por William Higbottom em 1958. Ele estava participando da feira de Brockenham National Laboratory e queria trazer algo mais dinâmico, logo que ele tinha lido um manual de computador. Ele teve a ideia de criar em um osciloscópio uma partida bidimensional de tênis. O jogo fez muito sucesso na feira, mas não foi comercializado. Space War, criado por Steve Russell em 1961. Em plena corrida espacial, as naves e as destruições estavam iminentes. União Soviética contra Estados Unidos. Somado também às horas de leitura de ficção científica e multiplicado em estudar no MIT, o maior e melhor instituto tecnológico do mundo. Steve entrou em um desafio, pois o novo computador tinha acabado de chegar no instituto, o PDP-1. Como era um computador recente e potente na época, as outras instituições adquiriram também. Então Steve poderia compartilhar seu projeto para todos que possuíam a máquina, e foi assim que ele foi rendendo um bom sucesso. Mas assim como Tennis for Two não foi comercializado. Magnavox Odyssey, Ralph Baer. Lembre desse nome, pois ele foi quem criou o conceito de console como conhecemos hoje, em 1978. Desde 1967, o protótipo de Baer já estava pronto e era chamado de caixa marrom. Ele estava com o intuito de entreter as pessoas com diversão. Nesta época estava havendo muita guerra, então a TV estava repleta de notícias de massacres, de mortes, de medo, assim como hoje. Então ele deu um basta nisso, fazendo uma máquina de entretenimento. Foi tanto sucesso que me deu 350 mil, e em 2006 ele recebeu uma medalha do próprio presidente. Hoje em dia, Ralph possui 90 anos e ainda trabalha com brinquedos. Com o sucesso dos videogames, a indústria foi crescendo e tomando espaço nas casas, mas ainda possui um problema, pois só poderia jogar enquanto a TV estivesse desocupada, pois na época as TVs eram caras e desde sempre a criança possuía espaços curtos de tempo para poder se entreter com ela. Então surgiram os portáteis, começando com o Game Watch, criado pela saudosa Nintendo. A necessidade de um console portátil surgiu, e a empresa de brinquedos estava lá para suprir. O console, além de servir para jogar, era um relógio e despertador. O sucesso foi tão grande que a sua fabricação foi até 1991, lembrando que seu lançamento foi em 1980. Alguém se lembra dos arcades? Ou fliperamas? Essas são as máquinas que funcionam usando ficha, que ficavam sempre nos bares por aí, pois foi assim que começou. Pong, criado por Alan Alcorn e Nolan Bushnell. A máquina de arcade foi lançada no mesmo ano de Odyssey, 1972. Assim como Tennis for Two era uma partida de tênis, tão simples como. Mas agora isso rendia dinheiro, fez um sucesso tremendo. Don não tinha dúvidas do possível sucesso, então colocou seu protótipo em um bar bem badalado em São Francisco. Depois de 10 dias, o dono do bar ligou para Alcorn, dizendo que estava vendo falhas no jogo e queria que eles consertassem. Chegando lá, Nolan e Alcorn se espantaram, pois o problema foi o excesso de fichas. E assim o mercado vem crescendo, seja portátil, arcade, comercializado ou não, os games têm um histórico de sucesso. Então aqui vai as maiores decepções do mercado dos games. Virtual Boy. Um portátil não portátil, o console teria que ser apoiado em uma mesa, já seu preço no início era 175 dólares e os jogos 40 dólares. Mas o pior é que os jogos só possuem duas cores, para baratear o console, pois uma placa de cores acabaria triplicando seu preço, que já era caro para a época. ET, o extraterrestre, e o prazo para o Natal. O jogo foi desenvolvido em 5 semanas, pois com tantas negociações de direitos e o prazo era para o Natal. Foi um jogo feito às pressas que custou por volta de 15 milhões de dólares. Nada visto antes na indústria. Com o grandíssimo fracasso, várias empresas abandonaram a indústria, que quase faliu de vez. Mas seja com fracasso ou sucesso, a indústria possui uma grande marca, então vamos descobrir um pouco mais sobre a maior marca da história dos videogames. Nintendo. Nintendo foi fundada em 1889 e não fabricava jogos, e sim cartões artesanais. Tempos depois, a empresa fez parceria para ter os personagens da Disney. Mas foi por volta de 1970, a empresa estava muito debilitada, quase à falência, por causa que as cartas já não estavam entretendo tão quanto os jogos eletrônicos. Logo, Gunpei Yokoi criou o Game Watch, e assim começou a saga Nintendo, logo vindo com Miyamoto e lançando Donkey Kong, e emplacando
de vez nos arcades. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se gostou mais ainda, adicione os favoritos e divulgue para seus amigos. Curta a página no Facebook, assim você vai ter conteúdo exclusivo. Me siga no Twitter, assim você vai ficar sabendo em primeira mão quando sair o vídeo novo. Então é isso, forte abraço e até o próximo